Sejam bem-vindos ao nosso quinto web seminário do PRH 30.1 da UFPE, ANP Gestão FINEP. O seminário de hoje será intitulado como Biocombustíveis Avançados e Transição Energética, ministrado pelo professor Diogo Simões. E peço que o professor Luiz faça a apresentação do nosso convidado, para, em seguida, podermos dar continuidade ao seminário. Peço que todos, no período da apresentação do Diogo, mantenham seus microfones desligados. Professor Luiz. Obrigado, Jean. Boa tarde a todos. Eu, inicialmente, queria agradecer ao professor Diogo pela disponibilidade em aceitar o convite e estar aqui compartilhando sua experiência e seus conhecimentos com a gente. Bem, o professor Diogo é engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da USP, em 1985, e doutor em microbiologia e biotecnologia pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Toulouse, na França, em 1994. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Bioquímica da UFPE, e a atuação do professor Diogo tem sido com ênfase em processos bioquímicos, principalmente nas temáticas de produção de proteínas recombinantes, engenharia metabólica da Saccharomyces cerevisiae, fermentação alcoólica e biocombustíveis avançados. O professor Diogo também teve uma grande contribuição à ciência e tecnologia do Estado de Pernambuco quando presidiu a FACEP, no período de 2007 até 2014. O professor Diogo também atua no LITPEG e, recentemente, foi o articulador de um grande projeto de cooperação internacional entre o Brasil e a União Europeia, exatamente na área de biocombustíveis avançados derivados da biomassa lignocelulose. É um projeto bastante amplo que aborda desde o desenvolvimento de novos sistemas agrícolas, considerando a diversificação de culturas e resíduos lignocelulósicos para a produção de biocombustíveis, passando pela logística e desenvolvimento de processos de conversão mais eficientes para essas biomassas, incluindo as rotas bioquímicas e bioquímicas, e avançando até a avaliação integrada da sustentabilidade técnica, econômica, ambiental, social das cadeias de valor. Então, como eu disse, é um projeto bastante amplo, bastante ambicioso, mas a ambição está de acordo com com os desafios atuais que nós estamos enfrentando e as demandas urgentes para essa área. Desse projeto participa, além da UFPE, várias instituições brasileiras de São Paulo, como o LNBR, que é um daqueles 4 laboratórios que compõem o CNPq, além de universidades, como a Unicamp e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas lá de São Paulo, que são instituições que dispensam a apresentação. E participam também outras instituições de outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E do lado europeu, há instituições e universidades de 7 países, da Itália, da Holanda, Espanha, Grécia, Alemanha, Áustria e Finlândia. E ainda esse projeto ele é cofinanciado por empresas brasileiras e europeias. Cerca de 50% do orçamento desse projeto é financiado por empresas. E as empresas brasileiras são a Petrobras, a Fibra e a Klabin, que são empresas do ramo de papel e celulose, e também a Embraer, que é particularmente interessada nesse projeto nos processos de produção de combustível de aviação derivado a partir da biomassa. Então, feita essa apresentação bem resumida, eu queria reforçar aí os agradecimentos ao professor Diogo e passar a palavra, então, ao professor Diogo, e o Jean, acho que vai estar monitorando as perguntas no chat, não é isso, Jean? Para que no final, então, a gente abra para perguntas e debate. Então, é contigo, professor Diego. Obrigado mais uma vez. Olá, boa tarde. Eu
Eu quero dizer, para começar, que estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite ao Jean Eric, a Selmi, que estão aí com essa responsabilidade de PRH, e também aos colegas da Engenharia Química, Luiz, que acabou de falar, né? E eu estou muito feliz de ver que tem até gente que está aqui, que é ex-aluna minha do Centro de Biociências, então acho que está bem variado. Então, enfim, boa tarde e vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação que eu vou compartilhar. E eu presumo que está todo mundo vendo. Se não for assim, o Jean Eliton me avisa. Porque do jeito que eu estou aqui, eu só vejo a apresentação. Sim, sim, professor. Está visível. Ótimo, obrigado. Sintam-se à vontade se quiserem me interromper, mas nesse caso, precisa falar no microfone, porque senão eu não escuto. Tá? Tudo bem, então vamos lá. O que eu escolhi hoje para falar, na verdade, eu achei que, mais do que fazer uma extensiva apresentação sobre rotas diferentes, produção de biocombustíveis avançados, me pareceu que o mais interessante era compartilhar com vocês uma certa visão sobre esse momento da transição energética, o que é que está acontecendo na discussão mundial acerca desse assunto e do qual, aliás, o Brasil tem participado menos do que devia, acho, nesses últimos tempos, e, a partir dessa visão, tentar deduzir algumas implicações para a nossa atividade de pesquisa ou, talvez, para o próprio cenário brasileiro, já que o Brasil é um ator importante, né, nesse tema da produção de biocombustíveis. Bom, então eu organizei uma fala que é assim. Primeiro, a gente precisa dizer algumas coisas sobre mudança climática e sobre transição energética, onde estamos com relação a esse assunto. E eu achei que tem três grandes tendências que podem nos ajudar a formar uma visão desse assunto que, na verdade, é muito complexo. Né? Então, a nossa visão, aquela que eu puder apresentar aqui, será sempre uma coisa um pouco parcial. Mas, enfim, eu percebo que há essas três tendências no ar e que merecem, ou das quais a gente pode tirar conclusões. Primeiro, o fato de que a demanda por combustíveis fósseis já está, segundo alguns, em declínio. Segundo, é que cresceu muito recentemente, talvez no último ano em especial, a percepção da necessidade de abandonar os combustíveis fósseis. Né? Isso que já era, digamos assim, até objeto de um acordo internacional em 2015, que é o Acordo de Paris, mas parece que a ficha está caindo cada vez mais. E isso é importante, isso tem consequências. Em terceiro lugar, é óbvio, está associado às duas primeiras, que há uma tendência para a eletrificação. Que impacto isso tem na questão dos biocombustíveis, dos combustíveis em geral, mas em especial dos biocombustíveis. E aí, eu acho que era interessante tentar especular sobre algumas implicações dessas tendências para a indústria do petróleo, para os governos nacionais e para o setor de biocombustíveis em particular. E, por fim, se der tempo, aí sim eu vou apresentar um pouco aquilo que Luiz já introduziu, que é esse projeto que nós estamos juntos desenvolvendo lá no Litipé. Mas isso se der tempo. Eu acho que o objetivo principal era mesmo, até para suscitar a discussão, se vocês quiserem, que recebamos aí uma certa visão. Se eu estiver falando muito baixo também, por favor, me avisem. Vou presumir que não. Bom. Por enquanto está ok. Ótimo. Bom,
sobre a mudança climática, enfim, o mundo todo já tem uma percepção bastante clara sobre isso, né? Faz décadas que esse assunto é discutido, e, salvo em algumas partes do mundo, onde circunstancialmente possa haver algum retrocesso com relação a essa percepção lá, muitas vezes o negacionismo se acentua, né? Pode acontecer esses... Mas o fato é que, gostemos ou não gostemos, a mudança climática é um fato, e este fato ele já se reconhece que terá implicações muito severas sobre a sociedade humana, né? Bem, então decorre isso já nos levou a firmar um acordo, do qual o Brasil é signatário e já foi aprovado no nosso parlamento, que torna isso difícil de reverter, embora às vezes acontece, né? Nos Estados Unidos acabaram de sair do Acordo de Paris um mês atrás. Eu espero que depois do resultado das eleições eles voltem a se colocar lá. Qual é o objetivo do Acordo de Paris? É limitar o dano. Então, é a ideia de que, se conseguíssemos ficar abaixo dos 2 graus de aumento de temperatura, sofreremos menos do que se mantivermos a trajetória atual. E esse compromisso, ele, então, de manter abaixo dos 2, ele vem junto com uma outra ambição, que é a de manter bem abaixo dos 2 graus. Talvez limitar a 1,5 graus, como, então, o objetivo desse segundo documento muito importante, que foi um relatório especial do IPCC, justamente para refletir sobre os caminhos na tentativa de limitar, de maneira mais ambiciosa, o aumento a apenas 1,5 graus do horizonte do final do século, né? Bom, e a principal, digamos assim, consequência conceitual para discutir essas estratégias é a ideia de que, para atingir esse objetivo, que significa, que corresponde a estabilizar a concentração atmosférica de CO2 num determinado nível, então, para isso, dispomos de uma espécie de orçamento, ou seja, nós só poderemos emitir, não é? Daqui até estabilizar, a gente só poderá emitir uma certa quantidade de CO2, ou, enfim, de gases de efeito estufa em geral. Portanto, nós temos um orçamento limitada ao nosso, aspas, direito de emitir, antes que essa meta seja furada. Certo? Bom, e, portanto, de olho nessa informação, uma informação muito útil, porque ela permite, então, raciocinar sobre os caminhos, a viabilidade, etc., o tempo necessário para conseguir sairmos do estado atual, onde ainda continuamos emitindo uma porcentagem de carbono, para um estado futuro, observe, em que será necessário não emitir mais de maneira líquida, né? Que é a condição para atingir uma estabilidade na concentração atmosférica de CO2 e, portanto, limitar o aumento da temperatura. Essa ideia de orçamento, de tempo disponível para viabilizar essa meta, é uma ideia chave, e é uma ideia muito mobilizadora enfim, para a sociedade como um todo, para todos, para o governo, para as empresas, para as pessoas, para tudo, né? Ótimo. E o relatório, justamente, do IPCC de 2018, o que ele fez foi resumir os achados da comunidade científica internacional sobre a viabilidade desses caminhos. Então, o que é preciso fazer, qual é o rumo para se atingir esse objetivo. E aí, o que as simulações são muito convergentes em mostrar, e nós já sabemos, é um certo conjunto de coisas. Primeiro, que é difícil. Significa, há uma enorme urgência em colocar as coisas para andar nessa direção. Segundo, tem certos ingredientes
que parecem estar presentes na maior parte dos cenários em que você imagina, se eu substituísse isso por aquilo, então a minha emissão diminuiria. Estes cenários de trajetórias para a situação de estabilidade, eles, na maior parte, requerem que haja, isso que está escrito aí, sequestro geológico de carbono, ou seja, que, de alguma maneira, houvesse, por resultado da ação humana, uma retirada de CO2 da atmosfera para colocá-lo em reservatórios geológicos. E aí isso se dá o nome de está errado, eu escrevi errado, é CCS, na verdade, que é Carbon Capture and Storage, que é armazenamento, captura e armazenamento de carbono. E um segundo ingrediente que está presente, aí já não na maioria, mas em bom número de cenários, é a ideia de que pode haver uma contribuição importante da bioenergia, ou seja, a energia que é possível obter de biomassa, especialmente se essa produção de energia estiver associada à captura e armazenamento geológico de carbono. Isso por uma razão simples, é porque se você tirar da atmosfera e colocar no subsolo, a primeira parte, que é aquela feita pela fotossíntese, portanto, a biomassa intrinsecamente significa um carbono recente, que saiu da atmosfera há pouco tempo, e, portanto, se ela, ao ser essa biomassa submetida à combustão, e se você pegar o CO2 e não devolvê-lo à atmosfera, mas capturá-lo, então isto contribui para diminuir a concentração total de CO2 da atmosfera. Bom, então, com essas ideias e esses, digamos assim, insights, como é que as coisas têm evoluído? Bom, uma coisa curiosa, estranha, mas curiosa, que aconteceu nos últimos anos, e que é importante nessas decisões, é o fato de que o mundo saiu, em relação à questão da energia, saiu do medo da escassez. No fundo, isso mudou, porque, por exemplo, se a gente observa o que aconteceu na produção americana de óleo, ao longo dos anos 60 e 70, eu preciso ver aqui se eu sei fazer isso, aqui talvez, ótimo. Então, os americanos, eles sempre tiveram o pavor da insuficiência, né? Quer dizer, a maior parte do tempo, nos anos 60, 80, eles não exportavam nada, ao contrário, viam permanentemente crescer suas importações de óleo, havia uma percepção da insegurança no provimento de energia, com todas as implicações geopolíticas que isso tem. Então, eles vinham se desesperando, porque a produção era declinante, as importações cresciam, até que, subitamente, houve, nos anos 2010 deste século, o fato de que houve esse breakthrough, que foi a produção de gás a partir de xisto nos Estados Unidos, que inverteu completamente a lógica. Então, subitamente, a produção interna nos Estados Unidos de equivalente de óleo aumentou violentamente, o que leva a uma queda das importações e até a possibilidade de uma exportação líquida pelos Estados Unidos. Bom, isso muda, portanto, a percepção do público, né, com relação aos riscos, porque as pessoas dizem, opa, ontem faltava, mas agora não existe mais esse problema. Né? Um efeito semelhante a esse é o produzido pela descoberta de uma reserva do tamanho do pré-sal. Né? E, subitamente, a gente se vê em cima de um mar de óleo, se pudesse. Então, isso não há mais a escassez. O que há, ao contrário, é uma tranquilidade com relação à disponibilidade de óleo. Só que nós não estamos mais num contexto em que esse óleo possa continuar a ser utilizado como vinha sendo utilizado antes. Então, na verdade, o que vai acontecer? É que aquele
Já se sabia desde sempre que a utilização de petróleo iria declinar, só que antes se achava que ela fosse declinar por escassez, porque ia acabar o petróleo, não de, né? Mas, na verdade, não, ela vai declinar, mas não porque a produção decline, e sim porque quem vai declinar primeiro é a demanda. Né? Tem projeções, portanto, feitas pela British Petroleum, muito recentes, que, então, até acreditam que a produção mundial de petróleo já tem atingido um pico e que, doravante, ela só tem tendência a cair. Aí ela poderá, então, cair de diversas maneiras, segundo o cenário que se imagina. Se, digamos assim, a humanidade, de maneira muito imprudente, resolvesse se comportar como se nada houvesse, e, portanto, a mudança climática não existe, esse declínio, claro, seria lento ao longo do tempo. Mas, se, ao contrário, a percepção internacional da necessidade de abandonar os combustíveis fósseis, de fato, pegar tração, como parece estar acontecendo, efetivamente, então, as contas, os cenários lá para limitar o aquecimento a 1,5 grau levam a essa ideia de que é preciso uma trajetória de redução da utilização de óleo muito mais intensa do que aquela que aconteceria se nada houvesse. Né? Então, esses cenários, que aqui estão resumidos com esse nome de net zero, significam cenários que levam, ou seja, uma produção declinante de óleo necessária para atingir, em 2050, uma redução de emissões superior a 95%, significa praticamente zerar as emissões em 2050. Esses são os cenários com os quais muitos governos, não o Brasil, né? Não o Brasil nem os Estados Unidos, mas mesmo em instâncias subnacionais, como os estados da Califórnia, a Europa inteira, como nós vamos ver daqui a pouco, esses são os cenários com os quais se raciocina, que é chegar em 2050 com uma emissão líquida próxima de zero. É brutal isso, né? Quer dizer, isso é uma coisa que levaria, num horizonte de 30 anos, né, a utilização, o consumo de óleo mundial cair a 1/5 do que ele é hoje, num espaço de 30 anos. Isso é uma coisa visivelmente muito ambiciosa, mas tudo indica que há caminhos para isso se politicamente eles forem viáveis, né? Mas, tecnicamente, sim, há caminho. Bom, e uma terceira implicação, uma terceira tendência, na verdade, que já é visível, é que não há como fazer essa transição. Quer dizer, para que isso aqui seja possível, a redução da utilização de combustíveis fósseis, é preciso, então, que, por outro lado, você tenha uma outra fonte de energia, e essa outra fonte de energia é a geração elétrica limpa. Né? E eis o tamanho da encrenca, quer dizer que, naquele mesmo cenário em que você viabilize, em 2050, praticamente a zerar as emissões, é necessário que a utilização de energia elétrica na cesta global de energia, né, no total de consumo de energia, a energia elétrica passe dos atuais cerca de 20% do total de energia consumida globalmente. Isso deve atingir, num horizonte de tempo, de novo, dos mesmos 30 anos, em cerca de metade da energia consumida globalmente deveria ser, portanto, primariamente elétrica. Né? O que, evidentemente, implica, e isso já é uma tendência reconhecida, todo mundo já entendeu, e já está acontecendo isso, uma grande aceleração, uma grande expansão da capacidade de geração elétrica limpa. O que é geração elétrica, então, limpa? Vejamos algumas consequências disso. Significa, então, que a geração solar e eólica devem ser expandidas de maneira absolutamente acelerada. Isso já se verifica
em alguns países, especialmente no norte da Europa, mas mesmo países como a China, que ainda se baseiam fortemente em emissões, em geração elétrica de origem fóssil, também já estão aceleradamente entrando nisso. Bom, por que apenas solar e eólica? Porque são as mais baratas, as mais seguras, as mais imediatas. Mas ainda se especula, quer dizer, tem gente que talvez cogite de fazer energia nuclear, que também não emite, mas tem os riscos associados, e existe uma pergunta sobre se a biomassa não deveria ter uma participação nessa geração elétrica, já que, como já entendemos, a geração de eletricidade a partir da biomassa tem emissão líquida nula, se esse carbono acaba de ser fixado em fotossíntese. Mas, por razões que já vamos discutir, esse talvez não seja o destino mais inteligente a dar à biomassa nessa rota da transição. Bom, energia solar e eólica, o fato é que elas têm, intrinsecamente, são fontes intermitentes de geração elétrica, o que leva, intrinsecamente, a que, para atender uma determinada demanda média e para enfrentar o risco da intermitência, você é obrigado a instalar uma capacidade de geração maior do que a média do consumo, muito maior, para enfrentar os períodos em que não há luz ou não há vento e tudo mais. Então, essa capacidade excedente implica que boa parte do tempo você pode estar gerando mais do que consome. Claro que não é todo o tempo. Você fez essa capacidade excedente exatamente para assegurar que quando o vento diminui, você ainda assim gera o que precisa. Mas, dispondo de uma capacidade excedente, isso implica em dispor boa parte do tempo de um excesso de energia elétrica em relação ao consumo imediato, o que leva à conveniência de dar destino a essa eletricidade que é gerada e que não é consumida imediatamente via produção de hidrogênio. Como se pode produzir hidrogênio usando eletricidade? Por eletrólise da água. Né? Então, você pega a água e separa o hidrogênio do oxigênio, e este hidrogênio, então, ele pode ser armazenado para uma utilização no momento em que a intermitência estivesse trazendo consequências. Bom, o fato é que nessa cadeia de acontecimentos já se prevê e já se faz disso toda digamos assim, o desenvolvimento de uma cadeia nova, que é planejar o manejo de quantidades grandes de hidrogênio de origem eletrolítica produzidos a partir de energia limpa, evidentemente, por isso se chama esse hidrogênio de hidrogênio verde. Então, isso está presente como consequência dessas fontes aí em todos os planejamentos. Haverá hidrogênio e como aproveitar esse excedente, esse hidrogênio. E, finalmente, uma outra consequência desse fenômeno da eletrificação geral, digamos assim, é que existem certos setores em que essa eletrificação não é muito óbvia, né? Ok, carros elétricos e até mesmo caminhões elétricos, eletrificar o transporte urbano, tudo isso são coisas mais ou menos não tão simples assim, mas, enfim, são fáceis de imaginar, né? O transporte urbano particularmente. Mas existem certos nichos, por exemplo, a aviação, ou mesmo o transporte marítimo, em que a eletrificação não é trivial. Não é trivial. O que significa que, embora essa eletrificação deva avançar rapidamente mesmo, ela não vai alcançar todos os setores ao mesmo tempo. E alguns desses setores podem restar talvez indefinidamente, dependendo ainda dos combustíveis líquidos, né? Como, por exemplo, a aviação e os transportes marítimos. Isso para lembrar que
é tão complexo isso tudo, quer dizer, o sistema global de produção e consumo de energia é tão multifacetado que não há nada que você, não há solução única e nem há transição abrupta, né? Às vezes as pessoas se perguntam, e a gente vai tocar nisso adiante, mas então o carro elétrico significará o fim do etanol, por exemplo, né? Então as pessoas já começam a se perguntar, bom, mas então ao invés de fazer etanol, o Brasil devia estar fazendo isso, aquilo, etc. E vamos ver se é assim mesmo. Bom, dessas três tendências, o fato de que a demanda vai cair, o fato de que internacionalmente existe claramente um aumento da percepção internacional. Quer dizer, os países já estão planejando os seus cenários de emissões zero em 2050. Existem documentos nessa direção preparados por muitos países já, não nós, né? Mas, e esse terceiro movimento, que é uma tendência grande de ampliação, de expansão da geração elétrica limpa, a gente pode pensar em algumas consequências disso. Eu vou começar, então, já falamos das consequências que a própria eletrificação pode trazer, mas eu queria, de trás para frente, que a gente, então, também visse o que as outras tendências implicam na prática. Isso que eu coloquei aqui, planejamentos nacionais para atingir essa meta que está quase que se universalizando em razão do aumento daquela percepção, é que existe um esforço internacional muito intenso de planejamento sobre como fazer para, nesse horizonte curto de 30 anos, chegar a emissões próximas a zero, né? Emissões líquidas zero. Muitos países, a União Europeia em primeiro lugar, mas também o Reino Unido, também a Alemanha, o Japão, a Austrália, Portugal, a China, todos esses países já têm, para além do compromisso firmado no Acordo de Paris, eles estão claramente tirando as consequências na prática sobre o que fazer, quais são, então, as rotas, os roteiros para conseguir atingir aqueles objetivos. Por onde começar, que instrumentos regulatórios, por exemplo, a imposição de taxas de carbono ou outros mecanismos de estímulo à diminuição de emissões ou de punição aos emissores, seriam possíveis de se estabelecer no nível nacional, mas também no nível internacional. E também já se estão dando conta da importância de esforços supranacionais. Por exemplo, na Europa, quando se fala em sequestro de carbono, o raciocínio geralmente não é um raciocínio nacional, mas é como montar uma rede de captura, transporte e injeção em reservatórios geológicos, e fazer isso de uma maneira que seja regional, enfim, para maximizar o benefício desses investimentos. Essa é uma outra palavra-chave. Dá para imaginar a quantidade os investimentos que isso vai engendrar nesse horizonte tão curto de tempo, né? Significa que, como muitos países já entenderam, a transição é também uma oportunidade, ela não é só um desafio. Ela pode significar uma via de mobilização econômica e de ativação econômica muito importante, né? Engendrando investimentos que são gigantescos, na verdade, né? Bom, uma outra consequência é que vários desses esforços de planejamento já chegaram às mesmas conclusões. Por exemplo,
a essa história da relevância do hidrogênio como vetor energético. E há uma outra que nos interessa particularmente, e que está ficando cada vez mais clara, que é a seguinte, é que a biomassa ela tem uma vocação especial para suprir, ou para, enfim, conseguir substituir combustíveis fósseis naqueles setores em que a eletrificação é difícil. Vamos imaginar usos concorrentes da biomassa. A gente poderia, por exemplo, no caso até de uma biorefinaria, como uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo, que hoje no Brasil você tem uma parte dessa biomassa, que é o bagaço, ele é principalmente usado para produzir energia em duas formas. Energia térmica, que é utilizada naquela própria unidade industrial, para destilar etanol, enfim, uma série de operações, mas também ela é utilizada para gerar alguma energia elétrica e abastecer o sistema. O sistema de geração elétrica no Brasil, ele é bastante limpo, ele tem uma importante base hidroelétrica, portanto, ele emite relativamente pouco, quando comparado com sistemas como o americano, o europeu, o chinês, em que fontes fósseis são utilizadas para geração elétrica. Ok, mas entre este uso, que seria pegar biomassa e fazer geração elétrica, ou usar biomassa para transformar biomassa em combustíveis, em biocombustíveis, portanto, qual dos dois usos convém mais às estratégias de descarbonização e, sobretudo, a urgência de fazer isso, né? Então, veja, usar biomassa para fazer geração elétrica é um uso que, na verdade, poderia ser suprido de outra maneira. A geração eólica ou solar farão isto da mesma maneira, e dessa forma seria possível privilegiar ou destinar a biomassa para fazer combustíveis que não podem ser obtidos de maneira tão simples assim, a partir do vento ou do sol. Então, essa consequência curiosa, ela vai aparecendo nesses esforços de planejamento, a ideia de que, dentre os recursos disponíveis, alguns são mais úteis para determinados fins do que outros. E isso, evidentemente, traz para nós algumas implicações. Por fim, com relação àquela tendência que já é claramente discernível de que a demanda por combustíveis fósseis vai cair, então surgem certas especulações, né? As pessoas, inclusive, na própria discussão sobre investimentos, sobre o que é prioritário nacionalmente, etc., começam a aparecer perguntas como essa daí. Então, se é tão visível assim que o uso de combustíveis fósseis, presumivelmente, vai cair tanto nos próximos anos, será que, então, esse é o fim das companhias de petróleo? Tem gente que até diz, o Brasil descobriu o pré-sal tardiamente, agora que o petróleo não vale mais nada, então a gente descobriu o pré-sal, nem vamos poder utilizar aquele recurso. Mas eu acho que é importante chamar a atenção para algumas coisas que vão na contramão dessa impressão de que as companhias de petróleo passariam a ser irrelevantes. A primeira delas é que muitas dessas companhias de petróleo, a primeira providência que estão tomando é fazerem esforços muito rápidos para entrar na onda da redução de emissões e, por exemplo, imediatamente passarem uma operação carbono neutra. O que significaria o seguinte, significaria que a própria operação de produzir petróleo, produzir gás natural, leva a emissões. Antes mesmo de você usar esse recurso como combustível, mas a própria produção tem uma série de situações de emissão
que podem, entretanto, ser mitigadas. Existem diversas maneiras de, inclusive o sequestro geológico, de fazer com que, por exemplo, na alteração de uma refinaria, você não emita tanto CO2 e que você capture aquilo. Então, muitas companhias já estão indo nesta direção, significa de produzir um petróleo progressivamente mais limpo. Embora isso pareça até uma contradição em termos, mas faz sentido. A segunda coisa é que as companhias de petróleo são especialistas em gestão de reservatórios geológicos, em última análise. E essa expertise, ela seguirá sendo importante até para outros fins. Por exemplo, gerir o armazenamento geológico de CO2, que parece ser uma tendência, quase que um imperativo na lógica do atingimento daqueles objetivos. Quem sabe fazer isso? Quem é que sabe gerir, por exemplo, a injeção de CO2 em reservatórios geológicos? Serão as mesmas companhias, então elas seguem sendo relevantes, inclusive pela enorme expertise que tem nesse domínio. Armazenamento de CO2, mas também o armazenamento de hidrogênio, por exemplo, pode se valer dessa expertise, dessa capacidade. E, por fim, a gente não deve esquecer, é muito importante estar ligado nisso, é que existem tecnologias, ou estão sendo desenvolvidas tecnologias que, se viabilizam, elas podem levar à capacidade de utilizar fontes fósseis sem emitir, o que, portanto, daria a essas reservas uma sobrevida muito mais longa do que os 30 anos de que se fala, enfim, que são visíveis no horizonte de emissão novo, né? Por exemplo, vou começar comentando essa segunda aqui, a pirólise de gás natural é um processo em que se pode, a partir de metano, produzir hidrogênio para uso combustível e carbono elementar, aquilo que em inglês se chama black carbon, em português nego de fumo, é um carbono elementar finamente pulverizado que se usa industrialmente, é produzido industrialmente, não dessa maneira, mas para, por exemplo, uso como aditivo em pneus, etc. Mas o fato, observe, é que a conversão de gás natural nesses dois produtos leva à possibilidade de você utilizar por combustão a energia do hidrogênio, produzindo apenas água e, portanto, sem emissões de carbono, e dar ao carbono elementar, sólido, portanto, um uso que seja um uso permanente, um uso que seja a sua deposição em algum reservatório, seja o seu embutimento como material de construção, por exemplo, mas, enfim, qualquer coisa que impeça o carbono de voltar à atmosfera. Certo? Essa é, portanto, uma via, é um exemplo, não é o único, de você conseguir usar a energia de uma fonte fóssil sem emitir. Uma outra maneira por exemplo, usar o gás natural, fazer geração elétrica mesmo de gás natural, mas numa circunstância tal em que se utiliza oxigênio, e não ar atmosférico, mas oxigênio como comburente, e, portanto, o produto dessa combustão e realizar essa combustão no meio de CO2 supercrítico. Isso é um processo de geração que leva a uma saída. São produzidos dois produtos aqui. Um pouco de CO2 que já vem num formato puro e com pressão suficiente que permite o seu armazenamento geológico, e o segundo produto é água da combustão do gás natural, e água esta que, portanto, pode sair do processo sem contribuir em nada para o efeito estufa. E, de novo, então, nós estamos falando aqui de uma maneira de geração elétrica que seria possível e viabilizaria utilizar o gás natural por séculos adiante,
sem emissão significativa. Bom, essas tecnologias, portanto, elas não... Existe unidade de demonstração de 50 megawatts, não é uma coisa de laboratório, é uma coisa que está suficientemente avançada para se discutir que, eventualmente, isso se torne verdadeiro. Portanto, eu acho que é importante a gente ter em mente que o papel das companhias de petróleo, ou o papel das próprias fontes fósseis, pode não ser simplesmente fechar as torneiras. Ela pode assumir caminhos um pouco diferentes. E, na mesma lógica, e eu já vou encerrando por aqui, a gente pode tentar abordar essa questão, por exemplo, do medo que alguns têm de que a diminuição da demanda por combustíveis líquidos, né, levasse, portanto, a uma espécie de inutilidade da capacidade brasileira de produção de biocombustíveis como o etanol, ou mesmo o biodiesel. Né? Porque, então, se acabar o uso de tais combustíveis líquidos, substituídos pela eletrificação, então, no fundo, isso seria o declínio desse setor. Mas, como a gente talvez já tenha conseguido perceber, é que os biocombustíveis, especialmente se eles têm origem lignocelulósica, eles são a rota mais promissora para conseguir descarbonizar certos setores da atividade humana, da atividade econômica, que são imunes, eu quero dizer, são difíceis de eletrificar, como é o caso da aviação, como é o caso do transporte marítimo. Parece pouco, mas, na verdade, esses setores, a aviação portanto, por exemplo, responsável pela emissão de cerca de 2% das emissões globais de CO2. Não é pouco. E isso, do ponto de vista, agora, olhando como mercado, o mercado mundial de combustível para a aviação por exemplo, bastante maior do que a capacidade brasileira de produção de biocombustíveis, onde nós teríamos grande terreno pela frente, mesmo que o etanol, que biocombustíveis não fossem mais utilizados, como atualmente são no transporte terrestre, mas fossem gradativamente orientados para outros usos. Não na forma de etanol, necessariamente, tem outras maneiras melhores de produzir biocombustíveis, biocombustíveis melhores do que o etanol para esses fins. Mas, enfim, a fonte é a mesma, seria a biomassa lignocelulose. O segundo é que, como eu disse, parece haver uma crescente compreensão de que esse é o melhor destino a dar a este recurso chamado biomassa quando ele for disponível. Mais do que fazer biomassa para queimar esta biomassa e fazer geração elétrica, o que parece mais interessante é utilizar essa biomassa para gerar biocombustíveis líquidos, que então fossem destinados a esses nichos de mercado que não estão ameaçados, digamos assim, pela eletrificação. E, por fim, eu quero chamar a atenção de que o Brasil está bem situado internacionalmente desse ponto de vista, porque o que já é visível, por exemplo, como resultado desse projeto que estamos tendo com a União Europeia, é que não é nem de longe fácil, num sistema produtivo como o europeu, de maneira sustentável, gerar quantidades importantes de biomassa. Então, são poucos os países no mundo que têm essa capacidade. E, no caso do Brasil, isso se soma a um fato um pouco incomum, que é o seguinte: já existe no Brasil uma infraestrutura, um sistema de produção de quantidades importantes de biomassa, como é, por exemplo, toda a agroindústria da cana-de-açúcar, que faz com que, muito rapidamente, o Brasil tenha capacidade, tenha disponibilidade, e, portanto, possa dar destino
há 80 milhões de toneladas de matéria seca de resíduos lignocelulósicos, quantidade que digamos assim, não está ao alcance dos sistemas produtivos de muitos países. Portanto, enfim, sobre isso, eu queria dizer que, ao contrário que tem um ponto de vista pessimista sobre essa questão, eu acho que não. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade que o Brasil devia inteligentemente aproveitar. Não sei se está fazendo isso, não parece caminhar muito nessa direção. E eu vou só falar duas palavras sobre isso, já que o próprio Luiz me fez a gentileza de explicar um pouco o que está acontecendo, mas eu vou logo me calar para permitir que outras pessoas, enfim, que a gente entre para uma discussão, se vocês quiserem. Então, eu, para isso, vou mostrar aqui apenas um slide, apenas para dizer o que é esse projeto, não, dois. Então, eu preciso fazer isso aqui, passar. Professor Diogo, o senhor pode ficar à vontade, temos tempo. Viu? Não, tá bom, mas é porque, para não cansar, vamos ver o que querem perguntar também. Bom, então, esse é o projeto do qual o Luiz estava falando. Ele tem esse nome aí, BioValue. Esse velho aqui é a ideia das cadeias de valor, né? Então, eu não percebi, está em inglês isso, né? Mas, enfim, a ideia aqui é cadeias de valor, ou seja, cadeias de produção de combustíveis avançados. E é a ideia de fazer avaliação de diferentes cadeias de valor, cadeias de produção de combustíveis avançados, por rotas termoquímicas integradas a rotas bioquímicas. Bom, aqui uma menção que talvez eu devesse ter logo feito antecipadamente. O que é um biocombustível avançado? Essa palavra avançado terminou se convencionando dizer que é avançado um biocombustível que é feito a partir de um material lignocelulose, e não um biocombustível feito a partir, por exemplo, de lipídios ou a partir de carboidratos que são alimentos. Por exemplo, etanol feito a partir de sacarose não é considerado um combustível avançado, e é até mesmo criticado em certas instâncias, porque supostamente isso poderia concorrer com um uso mais nobre dessa biomassa, e, portanto, você distingue tais biocombustíveis dizendo que são avançados aqueles que são produzidos, portanto, a partir de matérias-primas lignocelulósicas, que não são possíveis de serem utilizados como alimento humano, pelo menos, né? Tudo bem. Então, na verdade, esse é o último slide que eu vou apresentar. Por hora, bom, essas são as instituições envolvidas, o Luiz já falou. Essas são as brasileiras, né? Está faltando aqui as europeias, mas, sem querer entrar nos detalhes, o que esse projeto busca fazer é exatamente avaliar, do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, diferentes maneiras, portanto, diferentes cadeias de valor que podem levar desde uma matéria-prima lignocelulósica, por exemplo, aqui estão listadas as 5 matérias-primas que vão ser consideradas nesse projeto. Então, entre as matérias-primas, e aqui na direita estão os diferentes biocombustíveis que podem ser obtidos, existem muitas rotas possíveis, como estão aí ilustradas, inclusive algumas delas que estão mais ou menos nessa região aqui, são rotas termoquímicas, que utilizam, portanto, são processos realizados em temperaturas elevadas, ou existem processos bioquímicos,
entre os quais está a própria produção de etanol, hoje praticada, não a partir, claro, da fração lignocelulósica desses materiais, mas, por exemplo, ao lado da lignocelulose, a cana contém a sacarose, e essa sacarose é utilizada hoje em dia por uma conversão bioquímica para fazer etanol. Então, existe um etanol, este que eu acabei de falar, dito de primeira geração, portanto, o etanol convencional, feito a partir de sacarose, ao qual se pode acrescentar mais algum etanol que pudesse ser produzido a partir, agora sim, dos materiais lignocelulose. Enfim, eu não quero me estender agora, mas eu queria deixar essa imagem aqui, e a ideia de que, se alguém quiser, a gente pode entrar em mais detalhes, mas essa é a ambição desse projeto, é fazer uma extensa avaliação comparativa de muitas cadeias de valor, diferentes caminhos, desde a esquerda até a direita aqui, passando por diversos processos de conversão, muito importantemente termoquímicos, na maior parte deles, e especialmente aqueles que envolvem gaseificação, que consiste em transformar uma biomassa lignocelulósica em um gás, que é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, que é um gás que na indústria química nós sabemos se chama gás de síntese, a partir do qual é possível produzir combustíveis líquidos por um processo chamado a síntese de Fischer-Tropsch, não precisamos falar disso agora, mas, enfim, o fato é que os combustíveis que são hidrocarbonetos, em última análise, que são produzidos aqui à direita, o seu conteúdo de carbono é oriundo da biomassa e, portanto, a sua combustão não leva a um aumento líquido da concentração de CO2 na atmosfera. Para fazer essa avaliação, eu disse, ambiental e econômica, é absolutamente central no projeto a expertise do Laboratório Nacional de Biorenováveis, em Campinas, que é o nosso principal parceiro nesse projeto e que tem uma expertise acumulada nesse tipo de análise, que se chama, enfim, que usa uma metodologia de análise do ciclo de vida, em que o ciclo de vida, desde a produção daquele biocombustível até a sua utilização final, ao longo de todo esse trajeto, se faz o cômputo de todas as emissões incorridas nesse trajeto e é, portanto, possível, a partir disso, dizer que a substituição do combustível fóssil por um tal biocombustível produzido de acordo com este caminho leva a uma redução quantificada de emissões na atmosfera. E, por fim, a análise econômica, ela envolve, na verdade, que os balanços de massa e energia de cada um desses caminhos aqui sejam estabelecidos e, a partir disso, se faça um cômputo, uma análise econômica do investimento necessário, dos custos operacionais, etc., e tal, com as ferramentas clássicas da engenharia econômica e a apuração de índices de desempenho econômico que levam a dizer este caminho parece ser mais interessante do que o outro. E, portanto, a ambição desse projeto é contribuir, no fundo, para a reflexão brasileira sobre caminhos e, enfim, o aproveitamento de oportunidades para uma produção sustentável de biocombustíveis avançados no contexto dessa transição energética que não só se aproxima, mas na qual já entramos e para a qual o Brasil devia tratar de acelerar a sua atividade. Bom, eu vou, portanto, encerrar aqui, até que, ficando à disposição, quem quiser para fazer perguntas. Eu vou interromper por um momento aqui a projeção, se eu conseguir chegar lá. E pronto.
Assim, estamos de volta. Terminou? Professor Diogo, Pois não. parabéns pela sua explanação. Muito obrigado. Temos já perguntas aqui do Emanuel, do professor Edmilson e do professor Valmir. Eles colocaram no chat. Estou vendo agora, certo. O Emanuel, ele fez 2 perguntas. Aí eu vou fazer a primeira pergunta, depois faço a segunda pergunta dele, para depois, já que ele fez 2, faz todos de uma vez só, para depois não voltar, tá faltando o ciclo. Bem, o Emanuel perguntou: qual a relação dos combustíveis avançados com a densidade energética? Há uma tendência de aumento da densidade energética? Essa pergunta que você fez... agora estou vendo. É porque o Emanuel fez 2, né? Não. O Emanuel fez 2. Eu estou fazendo uma. Ou então, se o Emanuel quiser abrir o microfone e fazer as perguntas, não, tá bom. Pode fazer diretamente ao Diogo. Em seguida, eu controlo a próxima pessoa que vai perguntar, que seria o professor Edmilson. E assim, depois, o professor Valmir. Você quer, Emanuel, fazer a pergunta direta? Tranquilo, boa noite a todos. Parabéns, Diogo, pela apresentação. Obrigado pela explanação, ótima. Eu acho que a pergunta ficou clara, né, Diogo? No chat. Na verdade, é tentar entender. Vou sugerir a seguinte coisa. Para poder responder mais adequadamente, eu queria voltar a projetar. Na hora que eu projeto, eu não vejo o chat. Então, eu proponho o seguinte, que eu vou projetar, e aí vocês, o Jean Eliton, enfim, alguém lê as perguntas, aí eu vou respondendo. Tá bom assim? Não, tudo bem, professor. Tá, então eu vou voltar a projetar, mas eu vou, portanto, responder essa questão da densidade energética, tá? Vamos lá. Projetar aqui. Porque eu queria usar aquela imagem para nos ajudar nessa discussão. Aqui, ó. Opa. Está todo mundo vendo a imagem? Acho que sim, né? Sim? Sim. Então, veja, Emanuel, isso que você perguntou, na verdade, é o desafio básico da produção de biocombustíveis, que é o seguinte: a biomassa, em geral, ela é produzida de uma maneira dispersa, não é? Então, por exemplo, se a gente pensa numa biorefinaria de cana-de-açúcar, capaz de processar, digamos, 2, 3 milhões de toneladas de cana por ano, então, a biomassa que vai ser processada naquela unidade, ela está dispersa num raio de 20, 25, talvez 30 quilômetros, né? Então, existe um desafio muito importante, muito relevante na análise dessas cadeias de valor, que é o desafio logístico. É preciso trazer essa biomassa toda para um ponto, que é a planta de conversão, né? Então, a ideia de adensamento, ela começa desde aí. A gente tem espacialmente uma densidade baixa no instante inicial, diferentemente do que acontece com o petróleo, né? O petróleo é assim: você cava um buraco, a quantidade de energia que sai daquele buraco é brutal em termos de concentração, né, de densificação. Então, observe que, entre as várias cadeias logísticas que vão ser consideradas aqui, está essa ideia de que um pré-processamento, por exemplo, a produção por pirólise rápida de um bioóleo, pudesse ser feita em unidades descentralizadas, ou seja, você tem várias biorefinarias que estão cada uma recebendo a cana, não é? E nelas acontece uma primeira etapa de densificação, na qual o bagaço, o material lignocelulose, que é pouco denso, ruim de transportar,
ele é convertido por um primeiro processamento, por exemplo, de pirólise rápida, num óleo, portanto, já é um líquido, e cuja densidade energética é bastante maior do que a do bagaço, que já estava ali reunido naquela unidade industrial, né? E esse óleo, então, ele pode, agora, já numa forma mais densa, ser transportada para uma unidade de processamento central, que se beneficiaria, inclusive, da questão da escala, porque unidades de gaseificação, para serem viáveis, elas tipicamente não podem ser pequenas. Então, as cadeias de valor que estão sendo analisadas no projeto consideram a possibilidade de você fazer um primeiro processamento descentralizado, densificar o material e, em seguida, processá-los adicionalmente ou até de maneira final numa unidade centralizada. Por exemplo, unidade que faça gaseificação seguida de Fischer-Tropsch para chegar a isso. Ou ainda, outras possibilidades, por exemplo, é pegar este mesmo bioóleo obtido por pirólise rápida e destiná-lo não a uma refinaria convencional de petróleo, que então fizesse um coprocessamento desse bioóleo com o óleo convencional, em unidades de FCC que existem já na própria refinaria, levando, portanto, a combustíveis que terão um conteúdo parcialmente fóssil e um conteúdo parcialmente renovável, sustentável, né? Que é também uma maneira de pensar o problema. Quer dizer, você não está produzindo aqui um combustível 100% nessa hipótese de origem renovável, mas você já diminuiu a emissão que haveria ao substituir uma gasolina fóssil por uma gasolina que é parcialmente verde, né? Como, aliás, já é o caso no Brasil hoje, a gente já faz uso automotivo de misturas, né? Fóssil, não fóssil. E com vantagens que podem se mostrar muito significativas, é que uma tal cadeia de valor que faz coprocessamento, o investimento em termos de equipamento, o custo de capital para fazer esse aproveitamento da biomassa pode ser muito menor do que você fazer unidades industriais completamente novas, né? Esse é um assunto que interessa fortemente a Petrobras. Aliás, ela tem experiência acumulada nisso. Ela tem, inclusive, uma unidade piloto muito importante que fica... Espero que não se desfaçam dela nessa fúria privatista, mas que fica em um certo lugar no Paraná, em que justamente eles já têm testado o processamento de bioóleos, especialmente os obtidos por pirólise rápida e, enfim, frações fósseis mesmo, né? Pronto, isso para a primeira pergunta. Mas A segunda pergunta, professor Diego, do Emanuel, é: qual o motivo da escolha da rota termoquímica em detrimento da rota bioquímica? Bom, é a seguinte, é que se nós estamos partindo de biomassas lignocelulósicas, então as rotas bioquímicas, a rota bioquímica principal que existe seria você fazer aquilo que se chama etanol de segunda geração, que é você pegar a lignocelulose, vou mostrar aqui na imagem, pega a lignocelulose, faz um pré-tratamento, que tipicamente não é obrigatório, mas tipicamente é um pré-tratamento hidrotérmico, e você pega esse material lignocelulósico e você vai tentar despolimerizá-lo, não é isso? Levando especialmente a sua fração celulose a um xarope despolimerizado, que é, portanto, contendo glicose, porque esta glicose pode ser convertida pela rota tradicional a etanol. Mas o grande desafio, portanto, dos processos bioquímicos é que a lignocelulose não pode ser utilizada diretamente, pelo menos nos caminhos convencionais, certo? Então, o seu desafio, quando você escolhe uma rota bioquímica, é fazer um pré-fracionamento
do material lignocelulose. Tipicamente, você faz isso por um tratamento hidrotérmico, que tira a parte hemicelulose, portanto, gera um primeiro xarope contendo as pentoses, xilose, tipicamente e tal, e deixando, por outro lado, um material sólido que já é desprovido de hemicelulose e só contém a celulose e a lignina originalmente presentes. Este material sólido, então, ele vai, num segundo momento, ser submetido a uma hidrólise enzimática para, então, solubilizar a fração celulose, gerando aqui um xarope de glicose, na verdade, que pode, então, como eu disse, ser convertido enfim, bioquimicamente, usando a levedura que é a mesma utilizada para fazer etanol a partir de sacarose, e aí o sólido remanescente, que é o que se chama uma lignina, ela pode, então, ser ainda aproveitada como matéria-prima para síntese por outros caminhos. Mas o que eu quero dizer é que é muito limitada, na verdade, a gama de alternativas que você tem para a conversão bioquímica, especialmente quando você está falando da fração polimerizada, fibrosa, né? E, portanto, as rotas termoquímicas, Emanuel, elas têm que ser consideradas, porque elas são quase que automáticas. Veja, existe experiência internacional muito antiga, né, de fazer, por exemplo, combustíveis líquidos a partir de processos de gaseificação e Fischer-Tropsch. Na África do Sul se fez durante décadas isso, ainda recentemente, não a partir de matérias lignocelulosas, mas a partir do gás de síntese produzido de carvão. Essa experiência existe desde a guerra, né? Os alemães faziam isso, né? Então, existe, assim, uma tecnologia bem estabelecida para, uma vez que você tenha gás de síntese, né, você fazer isso aí. Portanto, é quase inescapável que você tenha que considerar rotas termoquímicas para converter o material lignocelulósico em hidrocarbonetos. Eu vou acrescentar um outro argumento, que é esse daqui, ó. Processos como a pirólise rápida, ou ainda um processo chamado de liquefação hidrotérmica, permitem essa coisa muito importante, que é densificar energeticamente, certo? E uma vez que você fizesse isso, a conversão bioquímica aqui se torna muito difícil, a menos que você quisesse apenas considerar, pegar esses bióleos aqui e fazer digestão anaeróbica. Daí é uma discussão que é melhor antes não entrar. Essa resposta para você é incontornável considerar processos termoquímicos, e a vantagem brasileira nisso é que pode haver bom proveito nas biorrefinarias brasileiras de cana-de-açúcar na integração de processos termoquímicos com processos bioquímicos. Observe que os processos bioquímicos eles têm uma demanda térmica importante, porque tem uma etapa de destilação e em geral, é possível fazer um bom acoplamento com processos termoquímicos para você, enfim, otimizar energeticamente a produção. Acho que, mas se você quiser dizer alguma coisa, eu estou aqui. Vou passar a próxima pergunta do professor Edmilson, professor Diogo. Dessa cadeia complexa do biovalor, nenhum interesse ou possibilidade de produzir o bio-GLP ou biopropano/butano, e em seguida ele complementa. Ou será necessário fazer um Fischer-Tropsch dos bioóleos produzidos? Isso, Edmilson. Edmilson, veja, exatamente, é porque, de fato, essa figura, para a gente se apropriar dela, leva um certo tempo, eu não queria cansar demais, mas sim, isso que você falou, a última coisa que você disse, é exatamente uma das principais cadeias que está sendo considerada, é esse caminho que eu vou sintetizar agora. Pegar o material lignocelulose, submetê-lo a uma etapa de pirólise rápida. Pirólise rápida, muito rapidamente, significa que a biomassa seca seja muito rapidamente aquecida em ambiente não oxidante, quer dizer, de maneira que você vaporiza, você faz um aquecimento de
partículas reduzidas de biomassa sólida, enfim, da temperatura ambiente a 500 graus no leito, você aquece isso em 1 ou 2 segundos, e isso produz uma vaporização da biomassa, e em seguida você condensa esses vapores, e você, portanto, obtém um óleo, né? Então, um dos principais caminhos considerados aqui é pegar esses tais bioóleos, submeter os bioóleos, ao invés da biomassa sólida, à gaseificação. E, portanto, obter aqui um gás de síntese que, claro, é oriundo da biomassa, mas que, na verdade, você produziu esse gás injetando um líquido no gaseificador, né? Que é o bioóleo. E essa é, certamente, talvez uma das rotas mais promissoras que está sendo considerada é exatamente a Fischer-Tropsch a partir de gás de síntese obtido de bioóleo. Eu vou acrescentar, porque isso interessa a nós na UFPE. Na UFPE, o que está sendo analisado de maneira experimental são 2 processos. O primeiro deles é a liquefação hidrotérmica, que é uma maneira de produzir um bioóleo que não requer secagem prévia da biomassa. Isso pode ser muito vantajoso. Então, é um processo de obtenção de um bioóleo que se faz em água, né? E sem precisar secar. Isso é objeto, portanto, de desenvolvimento experimental em escala de laboratório apenas no laboratório de combustíveis para esse projeto. E também existe atividade experimental na pirólise rápida, usando, nesse caso, um micropirolizador. Isso é o professor Geraldo, junto com o professor Selmi, que estão desenvolvendo, mas, nesse caso, partindo para de biomassas secas. Acho que eu respondi, penso. Mas acho que tinha outra pergunta do Edmilson, não? Oi, professor? Tinha outra pergunta do Edmilson. O Edmilson fez as duas, que foi que eu juntei, né, a questão da produção do bio-GLP, ou se seria necessário fazer um processo de Fischer-Tropsch. Deixa eu acrescentar, então, Edmilson, eu já falei sobre o Fischer-Tropsch, né, mas deixa eu dizer uma outra coisa que é relevante aqui, que não está visível ainda, está aqui, ó. Nós tomamos uma decisão de considerar que, pelo menos naquelas cadeias de valor que vão utilizar matérias-primas oriundas da cana, nesse caso nós estamos, portanto, falando de integrar a uma refinaria de cana já existente que produz etanol, mas a gente estaria integrando nela processos de conversão da biomassa lignocelulose, né? E combinamos o seguinte, que em todos os cenários que vamos tratar, vai haver produção de biogás a partir da vinhaça, que é o resíduo da destilação de etanol, né? E este biogás vai ser destinado, vai ser purificado, porque biogás é uma mistura de metano e CO2, né? Então, mas a gente vai, portanto, simular a purificação do metano e o uso desse metano na própria biorefinaria, substituindo o diesel utilizado na agricultura. Então, isto leva o efeito disso, portanto, isso deixaria de ser um produto que sai da fronteira da biorefinaria, mas a vantagem disso é que isto diminui enormemente a pegada de carbono dos biocombustíveis que você produzir numa tal unidade, já que ela tem uma parte considerável das emissões fósseis que ela tradicionalmente faria, que deixam de existir com esse uso do biometano. Mas acho que era isso mesmo. Temos a pergunta do professor Valmir. O hidrogênio utilizado nos tratamentos hidrotérmicos obrigatoriamente teria que ser verde, produto de eletrólise, para podermos chamar um biocombustível de avançado? Não, Valmir, né? Não, Valmir, a gente poderia continuar chamando de avançado, porque avançado diz respeito, como eu insisti bem, à origem do carbono, certo? Então, se tratando de um carbono oriundo
número 1, de uma biomassa, e número 2, para ser avançado, biomassa que seja lignocelulose, certo? Então, isto, você poderia usar o rótulo, o adjetivo avançado, ainda que este hidrogênio aqui, não é só aqui, né? Você sabe que tem outros pontos aqui que pode ser necessário hidrogênio, ainda que este hidrogênio fosse de origem não fóssil. Mas nós, nas cadeias de valor que vamos considerar, estamos considerando, especialmente porque a gente está num ambiente, Valmir, que é a biorefinaria de cana. Claro que a gente vai considerar outros cenários também, mas quando estamos numa biorefinaria de cana, você já tem um ambiente que gera um excedente de energia elétrica, tipicamente, né? Então, na medida do possível, nem sempre é possível, mas na medida do possível, se for possível prover este hidrogênio utilizando a energia elétrica limpa, que é originada da queima de uma parte do bagaço, a gente preferirá este caminho ao invés de utilizar o hidrogênio convencionalmente de origem fóssil, né? Então, para responder a sua pergunta, não é necessário que o hidrogênio seja verde para você poder chamar os produtos de avançados, mas nós procuraremos, sempre que possível, ter uma origem verde para esse hidrogênio. Temos mais uma pergunta do professor Edmilson. Quais as qualidades em octanagem e cetanagem da Green Gasolina e do Green Diesel produzido? Muito sinceramente, Edmilson, eu não sei te responder essa pergunta com essa tecnicalidade. O que eu posso te dizer é o seguinte, é que isso é absolutamente pacífico e praticado o fato de que é possível, por essas rotas, produzir combustíveis que atendem às especificações necessárias para os usos a que se pretende, certo? Então, não sei ser muito específico com relação a isso, mas, enfim, sou absolutamente tranquilo com relação a poder te afirmar que, em Fischer-Tropsch, por exemplo, que você tipicamente produz uma mistura de hidrocarbonetos e você vai fracioná-los, de maneira que uma fração, né, com certas características você vai destinar a um uso como combustível de aviação, etc. E tal. A ASTM reconhece, ou, enfim, aceita para uso como combustível de aviação, sempre em mistura com o querosene convencional, mas ela admite algumas rotas tecnológicas para produzir combustível de aviação, hoje em dia se chama sustentável, né? Ou seja, com essa origem aqui. E entre essas rotas está, tipicamente, a produção a partir de gás de síntese pela síntese de Fischer-Tropsch. Não é o único caminho. Por exemplo, nesse projeto aqui, a gente está considerando também produzir hidrocarbonetos, observe, da desidratação de álcoois. Significa pegar o próprio etanol que é produzido, e hoje utilizado para fins automotivos, e você, ao invés de utilizar assim, você desidrata, portanto, arranca o oxigênio dele e oligomeriza e, portanto, gera uma mistura de hidrocarbonetos que pode também originar uma fração que, como a própria ASTM já reconhece, pode perfeitamente, já hoje, ser utilizado como combustível de aviação em mistura, como eu disse, sempre aos convencionais. Não sei se está satisfatório isso que eu falei, mas sem ser específico sobre octanagem, etc., o que eu posso, de maneira geral, é dizer isso para você. Talvez Luiz ou Fernando possam me ajudar nessa questão, eu não sei. Professor Diogo, tem uma pergunta aqui do Vinícius, que terminou nesse sobe e desce do chat, eu esqueci. Ele pergunta, qual seria a destinação da grande quantidade de metano que vai ser produzida pela síntese de Fischer-Tropsch? Certo. Os incondensáveis que saírem daqui,
eles são muito facilmente aproveitados, porque uma coisa que está omitida aqui, Jean Elton, desculpe, eu esqueci o nome da pessoa que está perguntando. É o Vinícius Reisdorf. Certo. Vinícius, veja só, tem uma coisa que está omitida aqui, mas observe, uma tal biorefinaria, para conseguir fazer esse processamento todo, ela está necessariamente pegando uma parte da biomassa lignocelulósica e queimando para gerar energia térmica, mas também elétrica, para poder fazer tudo isso, não é? E aí, respondendo a sua pergunta, quer dizer, a fração leve incondensável que fosse produzida aqui pode ser utilizada nessa unidade CHP e, portanto, diminuir a demanda de biomassa lignocelulósica necessária para prover esse consumo próprio de energia da unidade, o que faz, portanto, sobrar mais biomassa para o seu destino final. Ou seja, em resumo, os leves você queima na caldeira. Isso aí. Temos uma pergunta aqui do nosso bolsista Vitor Gabriel. Sim. Ele gostaria de saber quais contaminantes presentes no gás podem causar na hora da reação e como se lida com eles ao preparar o gás natural para a reação. Gás natural, não, né? Com licença. Posso fazer a pergunta? Pode, Vitor. Não, é que no caso eu fico interessado sobre a questão de produção de energia elétrica utilizando aquele sistema de gás carbônico supercrítico. Eu gostaria de saber como é a eficiência dele, se ela termina sendo maior ou menor do que o método tradicional, ou assim, se a questão do CO2 supercrítico afeta de alguma forma nisso, tanto na questão do consumo de energia para manter ele nessa situação, quanto na questão de, sei lá, se caso a produção de energia seja maior devido a esse sistema. E me ajuda aqui, só para eu entender. Você está perguntando do ciclo Allen, é isso? Acho que sim. Não lembro o nome específico agora, não. Então, você não está se referindo a essa figura, você está falando de algo que eu mostrei en passant. Sim, no slide passado. É o ciclo Allen que ele está perguntando. Sim. Isso, é o ciclo Allen, tá legal. Isso, e caso se exista a presença de contaminantes no gás, assim, no metano, que seja limitado para esse sistema, assim, se ele pode afetar de alguma forma na queima ou na reação, e se caso ele afete, como é que se lida com esses contaminantes na hora de preparação do gás natural para poder realizar essa reação? Vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é que você faz uma combustão de metano utilizando oxigênio puro. E faz isso num ambiente que, como você está usando oxigênio puro, você não tem nitrogênio. Então, você faz isso numa atmosfera que é CO2 já. Portanto, você vai acrescentar mais CO2 pela queima do metano àquele já existente ali. E você usa esse próprio conjunto, que é o produto da combustão, e o próprio meio reacional em que essa combustão se dá, isso daí é o fluido de trabalho da turbina. Certo? Então, você tem o queimador, e o queimador que está sendo lavado por um fluxo de CO2 ali, e no ponto de queima do metano que é introduzido junto com o oxigênio, você produz um fluxo, então, que reunido aqui, ele contém o CO2 que vinha da recirculação do fluido de trabalho, o CO2 produzido na queima, mais a água produzida na queima. Isso é o que emerge do queimador, e é isso que vai, expandido pela geração de calor, vai alimentar a turbina, certo? Portanto, a turbina funciona em altíssima pressão, porque tudo isso se dá em meio supercrítico, e altíssimas temperaturas, o que faz com que o rendimento desse processo seja bastante mais elevado do que o convencional.
Quando você sai da turbina, você ainda está numa pressão muito alta, claro, menor do que a da entrada, porém ainda alta. Ali você faz uma separação da água, que sai na forma líquida, mas o CO2 que emerge ali ainda é supercrítico. E aí você, enfim, recomprime ele para fazer o circuito, mas o fato é que o excesso de CO2 que foi produzido ali, você pode purgar do sistema de uma forma pura e pressurizada, portanto, uma forma apta ao sequestro geológico, sem que você tenha que fazer aquilo que é muito oneroso fazer num sistema de geração convencional, que é capturar o CO2, por exemplo, de um gás de off-gás de caldeira, né, que tem, sei lá, uma concentração de CO2 da ordem de 20%, é completamente diferente você ter um off-gas aqui, que é CO2 puro e pressurizado. Então, a lógica daquela proposta é essa. Isso está sendo testado em escala que não é laboratório. Como eu disse, tem uma unidade que funciona no Texas, que é de 50 megawatts. 50 megawatts térmico, não elétrico. E quais são os desafios? Os desafios, você colocou o dedo neles. Um deles é, e se tiver contaminantes, esse negócio vai dar certo? Essa é a encrenca que eles estão lá ocupando dela. Né? Como são pressões muito elevadas e temperaturas muito elevadas, é de se imaginar que a presença de contaminantes pode ser um problema, efetivamente, corrosão, etc. Mas eu não saberia te dizer mais detalhes. Há gente muito importante, como, por exemplo, o MIT, emitiu sobre um tal processo expectativas bastante elevadas. Mas, claro que a vida é assim, às vezes as coisas não dão certo. Eu só quis, com aquele exemplo, apontar que coisas surpreendentes podem ainda estar pela frente em matéria de viabilizar uma utilização limpa de combustíveis fósseis. Não, é algo que a gente não deve tirar do horizonte. Era isso que eu queria dizer. Certo. Obrigado. De nada. Eu vou tirar a imagem, porque eu gostaria de ver um pouco as pessoas. Eu não estou vendo ninguém aqui, eu fico olhando para essa coisa. Pronto. Então, eu vou parar de apresentar, a menos que alguém ainda queira, mas eu posso voltar. Bem, no momento, não temos mais perguntas. Eu posso fazer uma, Dia? Pode sim, professor. Fica à vontade. Na verdade, é um comentário, Diogo. Quando eu vi esse teu diagrama de blocos aí, eu lembrei da palestra anterior que teve do Eduardo Falabella, e ele defende que o bioóleo seja encaminhado para as unidades. Alguém me corrija aí se eu estiver errado, porque o áudio da palestra cortou bastante para mim. Mas ele, pelo que eu entendi, ele defende que o bioóleo vá para as unidades de coqueamento ou de desasfaltação, não para o FCC. Embora a própria Petrobras já testou no FCC, né? Então, só um comentário sobre... Quando você mostrou esses diagramas aí, eu me lembrei desse detalhe. Luiz, mas então, complemente o seu comentário. Nessa proposta do Falabella, se você não está enviando numa unidade de FCC, significa que você está coprocessando num estágio anterior? Porque, segundo ele, o bioóleo é uma mistura tão horrorosa que não seria adequada para o FCC, né? Seria mais adequado processar nessas outras duas, de coqueamento e de desasfaltação, né? Justamente pelas características do bioóleo, né? Que são muito ruins, né? Do ponto de vista dessas unidades, da unidade FCC. Certo. Eu sobre isso não vou poder, assim, ser definitivo, mas, inclusive porque, até onde eu sei, a reflexão no projeto sobre a definição exata dessa cadeia de coprocessamento não está ainda madura a ponto de haver uma opção como essa. Mas eu sei que está participando disso
A Andrea Pinho, que é quem no CEMPES estudou isso e publicou, inclusive, resultados daquela planta piloto que eu mencionei. Então, enfim, eu espero que, se houver uma alternativa melhor para a gente simular e considerar, que seja a própria Petrobras a nos apontar isso, né? Porque eles estão mais que nós. Eu acho que é uma coisa para se pensar, né? Claro. Ok, obrigado. Nada. Tem mais alguma? Eu fico hesitando em saber se eu apresento ou se eu não apresento, mas... Bem, no momento não temos mais perguntas via chat. Ok. Diogo, parabéns pela excelente apresentação. Foi uma final de tarde muito rico. E as perguntas muito boas, muito oportunas. Agradeço muito, muito pela sua atenção e agradeço a todos que assistiram esse webinar e ficaram até agora. Um abraço para todos e vamos nos encontrar novamente, Diogo. Claro. Então, eu aproveito, já que estou a palavra, apenas para me despedir e para agradecer de novo. Obrigado, Joelton, Selmi, por esse convite. Muito prazeroso para mim conversar com tanta gente interessante, especialmente nesses tempos em que a gente está tão isolado, né? Exatamente. Obrigada a todos, obrigada, Luiz, Jean, e a todos os presentes. Edmilson, um abraço para você. Obrigado Edmilson. também. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Boa noite.